Levítico, capítulo 10, versículo 1. Se o seu irmão tiver sem a palavra, pode compartilhar a palavra com ele, mas já vai dizendo assim, ó, não acostuma não, irmão, traz sua Bíblia. Hein? Quantos trouxeram a palavra de Deus aí? Levanta ela para o alto aí. Amém. Quantos estão lendo pelo celular? Diga amém. Mas trago a palavra de Deus, é muito importante isso, amém? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. Eu tenho uma missão muito grande que é ministrar em 30 minutos, 35 minutos. Que o Espírito Santo me ajude, Tiago. Amém? Se eu ultrapassar um pouquinho, peço que o pastor Sérgio me dê aquela olhada de galã, né? Para mim poder parar. Mas eu creio que o Espírito Santo vai falar muito conosco. Eu vou iniciar algo e o pastor Sérgio vai dar continuidade. E o Espírito Santo vai fazer milagre aqui nessa noite. Amém? Nadab e Abiú, filho de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diante do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Você pode repetir comigo? E eles morreram diante do Senhor. É lamentável nós estarmos perto de um Deus que salva e morrer num ambiente de salvação. Entende isso? Agora eu gostaria que vocês juntos comigo lessem esse versículo 2, por gentileza. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Feche seus olhos, por gentileza. Coloque as mãos sobre o seu coração. Espírito Santo, nós iremos ministrar a tua palavra, certamente, sem sombra de dúvida, com a sua ajuda, com a sua orientação, com a sua instrução. Essa é uma palavra que ela já começou falando de morte, e de morte na tua presença, e isso é muito triste. Pessoas morrerem diante de um Deus que salva, pessoas estarem mortas diante de um Deus que está vivo, pessoas sofrendo diante de um Deus que gera e traz alegria, pessoas com falta de paz diante de um Deus que diz: tenho-vos a paz, a minha paz vos dou e não vos a dou como o mundo a dá. Então o Senhor traga uma compreensão total, traga uma compreensão absoluta do que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E que os nossos corações venham ser aquecidos, transformados, moldados, mudados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode... Aleluia. Pois bem, olhe para cá, por gentileza. O cenário está montado, os personagens aqui já foram definidos, o nome deles, como todos podem perceber, no versículo 1, o primeiro nome do primeiro personagem é quem? E o segundo é quem? Cenas fortes, como foi falado aqui na oração, diante de um Deus morrer, diante da presença do Todo-Poderoso, se perder. E eu quero muito que o Espírito Santo venha estar fazendo uma alusão com o tempo de hoje, com o tempo ao qual nós vivemos, aonde um tempo que Deus está agindo, Deus está fazendo milagres, Deus está fazendo maravilhas, e pessoas estão morrendo ao invés de ficarem vivas. Está dando para entender? Então, a gente agora precisa só compreender o que levou esses homens a morrerem. Que fogo estranho foi esse? O que esses homens fizeram que geraram morte? Porque se nós
fôssemos perguntar para eles, né, antes de qualquer coisa, antes de acontecer esse cenário aqui deles morrerem, eles poderiam dizer, muitas vezes como nós dizemos, e aí, está tudo bem? O que eles poderiam dizer? Está tudo bem. Se está bem, tem vida, não tem morte. Se está bem, tem avivamento, tem chama acesa, não tem fogo apagado. Então a gente precisa saber que caminho é esse, que rota é essa que eles pegaram, tendo em vista de quem eles eram. Eles eram sacerdotes, eles tinham uma missão, eles tinham uma função, e foi muito bem deliberada, foi muito bem especificada, foi muito bem falada, e eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Quer ver só? Abra, por favor, em Levítico, voltando um pouquinho no capítulo 6, por gentileza, versículo 12 e versículo 13. Vamos lá comigo. Vamos lá, rapidinho, vamos nessa. Levítico capítulo 6, verso 12. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca se apagará. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo e nunca se apagará. O que nós lemos aqui agora, lemos as instruções. O que Deus passou, o que Deus estabeleceu. Porque nós precisamos compreender uma verdade, que quando Deus chama, Ele mostra como nós devemos andar. Quando Deus chama, Ele vai ensinar o que nós devemos fazer. Quando Deus chama, Ele vai nos orientar o que nós devemos falar. Quando Deus chama, Ele vai estabelecer um caminho que nós temos que andar. E olha, eu gostaria que você entendesse uma coisa muito importante. Deus, Ele não cria atalho, Ele estabelece caminho. Repita comigo, por favor. Deus, Ele não cria atalho, Ele estabelece. Fala bem alto se você puder. Ele estabelece caminho. Então para de andar em atalho, porque Deus não está nos atalhos. Deus, Ele está no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então aqui nós acabamos de ler as instruções. As instruções é simples e objetiva. Porque o que Deus estabelece é muito simples e objetiva. É o ser humano que é teimoso e não quer obedecer. O caminho de Deus é muito bom, mas o ser humano é tão teimoso que ele quer andar no caminho diferente. Então, a ideia aqui, a orientação aqui é: o fogo do altar será mantido aceso, nunca se apagará. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais fogo. Mais fogo? Mais fogo? Não. O que tem na frente? Lenha. Eu fiz isso intencionalmente porque agora a gente vai precisar dar um ênfase aqui nessa instrução. Nós precisamos compreender as instruções do Senhor. As instruções do Senhor, elas são simples. Muitos dizem: eu não consigo fazer. Não é porque é difícil, é porque não compreende. As instruções, o que Deus manda, o que Deus orienta para que eu e você venhamos fazer é muito simples. A questão não é que é difícil, é questão que eu não estou compreendendo corretamente. E a instrução aqui é que eles deveriam colocar lenha. Repita-se comigo: eles deveriam colocar lenha. 3 vezes para a gente poder gravar isso aqui, que eu vou precisar voltar lá no capítulo 10. 3 vezes. Eles precisavam colocar? Eles precisavam colocar? Eles precisavam colocar? Vamos lá no capítulo 10 agora. Vamos ver por que esses homens morreram em um lugar de salvação. Vamos ver por que esses homens se perderam em um lugar onde Deus tem nos achado. Vamos ver esse contexto aqui.
Voltando, Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e os salpicaram com incenso. A ordem era para colocar lenha ou era para colocar brasa? Então por que eles colocaram brasa? Porque pegaram um atalho. Pensa, vou dar 5 segundos para a gente poder pensar. 5 segundos, bem rápido. A ordem foi qual? Era para colocar lenha. E eles colocaram o quê? Brasa. Não tem como a gente andar no caminho desobedecendo ele e a gente viver. Trazendo para uma realidade nossa, para o Antigo Testamento, a obediência, ela gera bênção. Obedecer às leis, obedecer às instruções, ela vai fazendo você viver uma vida justa e honesta. Uma pessoa que ela obedece à instrução do Senhor, ela não vai ser perseguida por ninguém. Uma pessoa que ela anda dentro da lei, certamente não vai receber nenhuma intimação dizendo, você tem que comparecer à DP, você tem que comparecer à delegacia tal. Não recebe isso. Por quê? Porque quem anda dentro da lei do Senhor, quem obedece às instruções do Senhor, pode ter certeza, vai viver uma vida tranquila, segura e em paz. Quem obedece lei não morre no meio do caminho. Então, já começamos a compreender que a lei lá, a regra, a norma era colocar lenha, não era colocar brasa. E o interessante é que a instrução era para manter o fogo aceso. A brasa, ela é um resíduo da lenha que está se apagando. Vou repetir. A brasa, ela é um resíduo da lenha que está se apagando. Brasa não mantém o fogo aceso. Coisas seculares não mantêm o fogo aceso. Uma vida fora das instruções do Senhor não mantém o fogo aceso. Viver andando em atalho não mantém o fogo aceso. Deus mandou botar lenha, tem que ser lenha. Deus mandou você fazer Y, tem que fazer Y, não é X. Porque as pessoas elas não conseguem progredir no Evangelho, e talvez eu esteja diante aqui de pessoas que só vivem oscilando, que só vivem caindo, se levantando, só vivem apagado. Eu não estou aqui para poder julgar você, eu também não estou aqui para poder condenar você, até porque a condenação não é para o homem. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, porque o mundo já tem quem o julgue. A minha palavra que eu estou pregando, o há de julgar no último dia. Ou seja, as instruções não obedecidas vai me julgar no juízo. Obedece, irmão, em nome de Jesus. Existe um caminho reto, não tem curva. Nesse caminho eu não preciso ficar olhando nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, porque o que eu preciso para seguir em frente não está atrás, não está do lado, está na frente. Está dando para entender que esses homens, eles não precisavam morrer se eles obedecessem às instruções. Vida sem regra. Eu gostaria que você repetisse comigo aqui, ó. Eu vou ficar aqui pertinho de você e vou falar baixinho aqui, assim, ó. Vida sem regra. Não, fala direito, é só uma palavra. Amém? Vida sem regra. É tragédia na certa. Só uma palavra. Vida sem regra é tragédia na certa. E esses homens, eles poderiam viver uma vida maravilhosa, porque onde eles estavam, quem eles eram? Eles eram sacerdotes, eles tinham uma função nobre, eles tinham uma função linda, eles tinham uma função respeitada, eles tinham uma função admirada. E agora eu quero dizer algo para você, não adianta você ter uma função respeitada, não adianta as pessoas te admirarem, se Deus não está te admirando. Não adianta as pessoas estarem nos observando, se Deus está olhando e está condenando as nossas atitudes. Existe
uma situação que o ser humano constantemente cai nela, e pergunta para mim qual é: agradar o homem e desagradar a Deus. Moisés, um grande homem, um homem que não tem mancha praticamente nenhuma na sua conduta, porém, Deus mandou ele bater na rocha? Não, mas ele bateu. Mas quando ele bateu na rocha, o interessante é que saiu água. E o que o povo queria? Água. Então quando ele bateu na rocha, saiu água, jorrou água. Então o povo ficou satisfeito, o povo se deliciou, o povo se esbaldou. Porém, não adianta o povo ficar satisfeito e Deus ficar insatisfeito. A nossa vida é para agradar a Deus, o Todo-Poderoso, porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, e é Ele que vive eternamente, é Ele que vai nos salvar. Então para de ficar dando ibope para o homem e começa a agradar o Todo-Poderoso. Aleluia! Chega de sair de um caminho de vida e entrar num caminho de morte. Nós já sabemos isso, há caminho para o homem que parece ser perfeito, mas o final é um caminho de morte. Por que morrer em um ambiente de vida? Por que morrer em um ambiente como esse? Eu quero olhar, eu queria olhar dentro dos seus olhos, mas eu não consigo fazer isso agora. Mas eu queria te abraçar, sabe, pegar aqui você e falar no teu ouvido: viva em um ambiente que gera vida. Não morra em um ambiente de vida. Não morra em um ambiente onde águas jorram. Seja rio, não lago. Tem pessoas que estão vivendo como um lago, não como um rio. O rio, ele jorra, e a água dele vai para a praia, e provavelmente em algum momento vai para o oceano. Então para que viver uma vida parado? Para que ser um lago que Deus quer que a gente venha transbordar? Sabe, eu gostaria que você levantasse as suas mãos em nome de Jesus e fala assim, ó: o caminho de Deus é um rio, o atalho é lago, a água é parada, e nós temos que jorrar. Nesse discipulado que gera vida, nesse relacionamento com pessoas que gera vida. Porque eu estou gerando morte aonde é para que eu venha gerar vida? Porque eu estou parado aonde é para que eu venha jorrar? Está dando para entender, gente? Esses homens morreram, não precisavam morrer. Tem muita gente aqui hoje que Deus está dizendo para você nitidamente, de uma forma muito objetiva: não morra em um ambiente onde eu gero vida. Não morra em um ambiente onde eu gero vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você continuar no caminho, o caminho de vida, o caminho de paz, o caminho de alegria, a depressão não vai te matar, a ansiedade não vai te matar, a falta de dinheiro não vai te destruir, porque nesse caminho nós temos vida, 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 vida e vida. Aleluia! Esses homens, eles tinham uma responsabilidade, e a responsabilidade deles era manter a chama acesa. A minha responsabilidade é manter a chama acesa. Fala, uau! Mas a sua também. Então regaça as suas mangas e vai pegar lenha. Lenha é pesada? Lenha é pesada. Lenha se encontra em qualquer lugar? Lenha não se encontra em qualquer lugar. Lenha dá trabalho? Lenha dá trabalho. Tem um pouco de dificuldade para pegar lenha? Tem sim dificuldade. Mas quem disse que Deus nos chamou para facilidade? E o que eles tinham que fazer, a responsabilidade dele, era cada manhã colocar lenha. Não é eu colocar lenha hoje e amanhã de manhã eu não querer.
Ah, eu vou acordar meio-dia para colocar lenha. Ei, não é para acordar meio-dia. A lenha não era para colocar meio-dia, era cada manhã. A instrução é cada manhã. Não podemos fazer e viver instruções diferentes. A de Deus é uma só e ela não muda. Manhã é manhã. Lenha é lenha, brasa é brasa. Brasa é resíduo da lenha. O que mantém o fogo aceso, a combustão que mantém o fogo aceso, não é brasa, é lenha. A combustão que mantém a nossa vida acesa é lenha, é oração, é palavra, é comunhão. Ah, isso dá trabalho? Eu não vejo isso como trabalho, mas se você vê, tudo bem, mas o que importa é manter a chama acesa, o que importa é manter a presença em dia, o que importa é manter a comunhão com o Todo-Poderoso, porque existe um lugar, existe um caminho que nós precisamos trilhar, nós temos um destino, nós temos um alvo, e não chega lá no final com brasa. Regaça as mangas. Faz assim, ó, faz assim, ó, faz assim, ó. Faz assim na sua. Faz assim, ó. Se você que tem um braço muito forte, olha a ostentação. Mas faz assim, ó. Tem que regaçar as mangas. Vai pegar lenha. O que mantém fogo aceso não é brasa. O que mantém o fogo aceso não é facilidade. Existe um caminho, não saia desse caminho para poder pegar atalho. Ah, não pega os atalhos da internet não. Eu quero ser cheio da presença de Deus. Ah, é? O que você está fazendo? Estou vendo vários vídeos no TikTok. Ah, eu quero ser cheio da presença de Deus. Ah, é? O que você está fazendo? Estou vendo vários vídeos no YouTube. Ah, eu quero ser cheio da presença de Deus. Ah, é? O que você está fazendo? Ah, eu estou vendo vários vídeos do Kawaii. Ah, eu quero ser cheio da presença de Deus. O que você está fazendo? Ah, eu estou no LinkedIn. Ah, eu quero ser cheio da presença de Deus. Ah, é o que você está fazendo? Ah, eu estou lá no Facebook. Saia do Facebook, saia da rede social. Isso tudo é brasa, isso tudo é atalho para ser cheio da presença de Deus. Não é nada disso, esquece isso. É lenha, é palavra. Mais uma vez é comunhão, é relacionamento com o Todo-Poderoso. Aleluia! Sabe, se nesse caminho é para você ministrar, então ministre. Se nesse caminho é para você consolidar, então consolide. Se nesse caminho é para você se relacionar, então se relacione. Nesse caminho é para você queimar, então queime. Se nesse caminho é para ser luz, então seja luz. Nesse caminho é para brilhar, então brilhe. Não pegue atalho e vai ser o que Deus mandou nós sermos. Amém, irmãos? Você pode ir muito além do que você imagina. Só não traga fogo estranho, porque fogo estranho paralisa. Atalho paralisa. Brasa paralisa. Poxa, e é tão triste ver uma história. Filho de Arão, irmão de Moisés, eles eram sobrinho de Moisés, irmão. Eles eram sobrinho de Moisés. Você pode... É muito triste isso, sobrinho de Moisés. Olha para mim aqui. O que o teu tio é, ele é, você não é. O que o teu pai é, você não é. O que o teu pai é não pode te salvar. O que tua mãe é não pode te salvar. O que o teu tio é não pode te salvar. A regra é para você e para mim obedecer as instruções. Eles estão vivendo porque estão obedecendo as instruções. Eles estão vivendo porque não estão pegando atalho. Eles estão vivendo porque eles estão colocando lenha. Quer viver? Coloca lenha também. Ah, porque meu pai é. E aí? É igual uma pessoa, igual uma pessoa, sabe? Que ela anda toda desalinhada. Ela não pega a moto, sem capacete, sem habilitação, todo esculhambado, todo bagunçado e vai sair pela rua. Filho de polícia. Aí para. É porque meu pai é polícia.
Cara, como eu queria que você pegasse na época o pastor César, convertido. Eu imagino o pastor César falando, teu pai é a polícia, e daí? Porque não é porque Moisés era que o sobrinho dele vai ser. Moisés cumpria a regra, os sobrinhos também tinham que cumprir. Deus não tem favoritismo. Deus não negocia com quem quebra princípio. Repita-se comigo, Deus não negocia com quem quebra princípio. Quebrou princípio, vai morrer espiritualmente, muitos vão morrer, infelizmente vão morrer mesmo, morte física, mas a culpa não é de Deus, a culpa é de quem quebrou princípio. Eu vou repetir mais uma vez para a gente poder gravar isso. Deus não negocia com quem quebra princípio. Amém? Aleluia! Não sai da rota, pelo amor de Deus. É tão triste. Eles serviam onde? Eles ministravam onde? Eles ministravam dentro do templo do Senhor. Tinha o arraial, o átrio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santo dos santos. Aonde eles estavam? Eles estavam no meio, eles estavam no lugar santo. Estava no meio do caminho, meio do caminho. Já tinham percorrido vários obstáculos, já tinham passado por várias fases e eles estavam no meio do caminho. Repita-se comigo, é muito triste morrer no meio do caminho. Não morra no meio do caminho, porque ainda tem o santo dos santos para a gente entrar, já ainda tem o santo dos santos para a gente habitar, ainda tem o santo dos santos para a gente viver. Não coloque fogo estranho para paralisar a tua jornada. Não paralise uma jornada que Deus estabeleceu para ser de sucesso. Tem sucesso para você. Você já chegou tão longe. Eu posso te dizer, igual um louvor que tem, você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Deus te chamou, Deus te curou, Deus te purificou. Você até agora está cumprindo o princípio, mas já está entrando numa rota errada. Rota errada é suicídio. Sabe, imagina você vai daqui para Copacabana. Aí o GPS vai traçar uma rota para você. E aí você vai pegar a Avenida Brasil. Altura ali de Bom Sucesso, tudo engarrafado. Linha vermelha engarrafou, linha amarela engarrafou, Avenida Brasil engarrafou. Tudo parado. E aí o que o GPS muitas vezes ele faz? Ele vai recalcular a rota e vai conduzir por um atalho. Olha para mim aqui. Não saia do caminho principal. Mas o GPS mandou. Não saia do caminho principal. Mas o GPS mostrou que vai ser mais fácil. Não saia do caminho principal, porque nessa saída pode entrar numa comunidade, dar de cara com bandidos e morrer no meio do caminho. Não saia da rota principal. O caminho já está traçado, já está tudo preparado. Está engarrafado, mas fica. Está difícil, mas fica. Está complicado, mas fica. Porque nesse caminho você vai chegar no final. Nesse caminho nós vamos chegar no final. Se coloque de pé, por favor. Aleluia! Mas o GPS mostrou do caminho, fica no caminho principal. Mas a brasa é mais fácil, é rapidinho. Eu vou pegar uma brasa aqui e vou jogar em cima. Brasa não acende fogo. O que acende fogo é lenha. Mas eu vou me relacionar rapidinho com meu amigo. Amizade não sustenta a presença na nossa vida. O que sustenta a presença é relacionamento com Deus em primeiro lugar. Levanta suas mãos, feche seus olhos, por gentileza. Levante suas mãos. Senhor, eu quero profetizar
que nessa noite é uma noite que o Senhor está mantendo a chama acesa. Se tem alguém aqui que estava colocando brasa, que estava trazendo um fogo estranho, tudo isso vai se cessar, porque ao invés de brasa, agora vai ser lenha. O teu coração vai ser aquecido, você vai ser aquecido, a tua história está sendo aquecida, o teu futuro está sendo aquecido, e você vai voltar a ser quem Deus projetou para você ser. Diga amém, diga um aleluia. Aleluia! Vamos receber o príncipe do Senhor, pastor Sérgio. Aleluia! Molhou tudo, hein? Você é livre aí, irmão. Quem recebeu a palavra aí, ó, se manifesta aí, irmão. Tem lei aí? Tem lenha aí, irmão? Se tem lenha, tem fogo. Se tem fogo, tem presença. Se tem presença, tem manifestação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está aqui, então se manifeste no teu lugar. Muito obrigado. Não quero o som dele, não. Ô, glória! Vamos? Como é que ministra depois disso, né? Aleluia. O maior perigo da ministração agora é a garrafa cair. Isso que é bom ser vascaíno, né? Porque o vascaíno mesmo se zoa, né? Aleluia. Oi? Oi? Trocar o quê? Só um minutinho, vai trocar a pilha aqui, hein? Você quer falar, vai até meia-noite. Aí. Pensei que vocês estavam com lenha, mas eu estou vendo que ele continua a brasa aqui, pastor Jorge. Porque uma igreja que tem lenha não precisa do microfone. Porque o Espírito Santo já está aí dentro queimando. Vocês são top. Vocês querem ficar de pé ou querem sentar? Ué, sim ou não, irmão? Quem quer sentar, levanta a mão. E a pessoa quer ficar de pé, hein? Vocês querem ficar de pé para ir embora, né? Vai ter meia hora ainda, hein? Quer ficar de pé? Então senta aí. Pastor Jorge veio essa chama no nosso coração. E ele falou de Levítico, que tinha uma instrução para cada um ali, para aquele fogo manter-se aceso. E quando Cristo veio, ele continuou dando instrução para a gente. E a instrução é que fiquem em Jerusalém, até que do alto. Naquele tempo, em Levítico, precisava toda manhã colocar a lenha no altar. Mas agora, a lenha já está dentro da gente. Só que se a gente não se atentar para isso, tem caminho, como ele falou, se a gente não perceber, a gente vai sair do caminho que o Senhor mandou a gente ficar e a chama vai se apagar. E é uma história, eu vou trazer o caminho de Emaús, Lucas 24, que é um versículo que a gente conhece muito, que aqueles homens tinham uma instrução, eram discípulos, e a gente está no ano de discipulado, e Jesus falou, fique. O problema é que muitas das vezes a gente não quer obedecer uma voz, principalmente a do nosso Senhor Jesus. Ele falou, fique que até do alto o poder vem revestir vocês, e aí sim. Porém, a gente não quer esperar.
A gente não quer esperar o tempo da promessa chegar. E aqueles homens, a caminho do Emaús, no caminho desse fogo, eles estavam em Jerusalém, lugar da presença, lugar onde Jesus realizou os milagres. Eles viram, eles foram testemunhas oculares de tudo que o Senhor fez. E tinha uma instrução ali em Levítico, e mais uma vez eu vou repetir, tem uma instrução na tua mão, você que está com a Bíblia. E essa é a instrução que vai queimar e vai acender o fogo todos os dias na nossa vida. Se todos os dias a gente abrir essa lenha aí que está na tua mão e começar a ler, não tem como, irmão. Quando a gente começa a ler, ouvir a palavra, o fogo vai queimando em nosso coração. Irmão, quem lê a palavra todo dia não tem como apagar o fogo. Quando a gente abre a Bíblia e começa a ler, o Espírito Santo começa a falar com a gente. É algo que vai tocando, vai trabalhando dentro da gente. Aquela coisa errada a gente já não começa a fazer mais. O Espírito Santo já começa a incomodar, já começa a pedir algumas coisas para a gente deixar de fazer. Porque a palavra de Deus é a lenha que nos incendeia hoje, irmão. O problema é que a gente tem preguiça de ler essa palavra. Mas nessa noite eu quero trazer essa palavra para que nós saímos daqui com o nosso coração em chama, ardendo. Hoje, se você entrou aqui como brasa, pode ter certeza que você vai sair daqui pegando fogo, irmão. Amém? E vai dizer assim, Lucas 24, vamos ler do 13 até o 20? Você lê comigo? Vamos fazer igual o nosso pastor Alexandre, você me ajuda nessa noite? Para esse sono ir embora? Eu vou ler um versículo, você vai ler o outro, beleza? Amém? Então vamos lá, eu vou ler o 13, hein? Não, o 13 não, eu leio o 13 vocês. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias? Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. 21, para finalizar. Amém. Que o Senhor nos dê graça nessa noite, que Ele possa me usar assim como usou o pastor Jorge, para que essa palavra entre em nossos corações e incendeie, coloque chamas, coloque o fogo verdadeiro dentro de nós, para que a gente saia daqui confiante na esperança que é Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores, em outras traduções está 2 dos seus discípulos, de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecer Jesus. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa que não sabe o que eu estou passando. Você deve ser a única pessoa que não conhece a minha dor. Você deve ser a única pessoa que não sabe o que está acontecendo na minha vida. Você deve ser a única pessoa que nos últimos dias
não está do meu lado. E é assim que muitas das vezes a gente se encontra. A gente decide não ficar depois de uma palavra que o Senhor falou, porque naquele encontro conversavam, no 13 ele fala, naquele mesmo dia, eles saíram do lugar de Jerusalém e foram a caminho de Emaús, saíram do lugar da presença, do lugar onde o Senhor mandou ficar, para poder trilhar o atalho, como o pastor Jorge trouxe. E toda vez que a gente sai, o nosso coração vai se esfriar. E aí ele vai trazer, nessa leitura, 11 quilômetros, no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Irmãos, eles eram discípulos. Jesus estava do lado. Como é que eles não enxergaram? Como é que a gente não enxerga alguém que está dentro da gente? Como é que a gente não ouve alguém que está dentro da gente? Porque a gente está tomando o atalho e deixando o caminho. Porque se a gente estivesse no caminho, fique em Jerusalém, a gente estava com o coração em chama. E quem tem coração em chama tem o ouvido perceptivo para ouvir o que o Senhor está direcionando. Mas quando a gente sai do caminho, do lugar que o Senhor mandou a gente ficar, e pega um atalho para ir para onde a gente está achando que é mais confortável, quando a gente quer fugir da nossa realidade para tentar se apoiar em alguma coisa, em família, em vez de se apoiar em Cristo, a gente apaga a chama do nosso coração. E ele estava aqui, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos. Tem pessoas que estão com os olhos impedidos de enxergar Jesus por causa da dor do luto. Por causa da dor de uma traição. Por causa de uma dor. E Jesus está do lado ali, falando, eu estou aqui, e você está olhando para o lado. Jesus caminhava com aquelas pessoas ali, com aqueles homens de Emaús, e falando, eles estavam com o rosto entristecido. Tem pessoas que estão entristecidas desse ambiente de vida, pastor Jorge. Tem pessoas que estão com dor, chorando, ainda o luto, aqui nesse ambiente de vida, porque estão tomando o caminho que não eram para tomar, porque se ficar em Jerusalém, o Senhor, a palavra dele, vai olhar e vai te encher. E aqueles homens falaram, fixa os olhos no autor e consumador da tua fé. O problema é que a gente quer tomar, e esses homens aqui saíram por quê? A gente quer fugir da nossa dor. E é mais fácil a gente fugir, eles foram para a aldeia deles. Ah, lá pelo menos eu vou ter abraço, lá pelo menos eu vou ter um cuidado, lá eles vão me entender. Não. Isaías 53, 10 vai dizer, Deus vai falar assim, Isaías 53, 10. Era promessa, obrigado, me ajuda, 10. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. É plano do Senhor você passar por esse propósito. Então não saia de Jerusalém, permaneça onde o Senhor te colocou. É propósito dele, é plano dele. Era plano que o Senhor, que Jesus viesse, morresse e ressuscitasse para que eu e você estivesse aqui. É plano do Senhor para que tu passe por esse luto, que tu passe por essa dor, que tu passe por essa tristeza, mas não é o fim, porque você vai servir de força para outras pessoas. Não é para tua morte, só fique em Jerusalém, não saia da rota, não saia do caminho. Esses homens estavam indo para o lugar que o Senhor não mandou ir. Mas aqui está difícil, mas é aqui que o Senhor vai te tratar, vai te lapidar e vai te preparar para que outras pessoas olhem para você e falem, se ele passou, eu também consigo. Você vai ser testemunha para alguém. Esse câncer não é para matar, esse câncer é para você testemunha na vida de alguém. Mas a gente só vai conseguir se ficar em Jerusalém. Se o coração estiver em chama, pela palavra, pela presença.
E esses homens não entenderam. Os olhos deles, porém, estavam com que impedidos de reconhecer. A dor não permite a gente reconhecer o Senhor. A tristeza nos afasta. Por isso que muitas das vezes, quando as pessoas se entristecem, logo ela quer fazer o quê? Se isolar. Foi isso que esses homens estavam fazendo. Eles queriam se isolar. Estava todo mundo em Jerusalém, porque eles, com os olhos dele, a esperança deles estavam em quê? Em Cristo. E quando Cristo morreu, eles perderam a esperança. O problema é que a nossa esperança, a gente está colocando em pessoas e em coisas. Enquanto a nossa esperança estiver em pessoas e em coisas, a gente vai ter tristeza e dor e não vai conseguir enxergar Cristo do nosso lado, mostrando o caminho, a verdade e a vida. E é isso que ele está trazendo para a gente. Essa dor, essa tristeza, não é para te matar, é só para você passar por esse processo, porque é promessa, ser esmagado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Por isso que a gente tem que continuar olhando para Ele, no caminho dEle, para que o nosso coração não se apague da promessa. E esses homens estavam indo a caminho de Emaús, entristecido, porque a esperança deles era um Cristo que ia libertar eles do governo, ia libertar eles de Roma. A esperança deles estava nas coisas da terra, mas a Cristo veio para nos libertar e trazer para uma vida eterna. Por isso que a gente tem que parar. Muitas das vezes a gente se apega, morre e não entende o propósito, porque a gente não olhou para Cristo. A gente está querendo que Cristo faça do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que a gente quer, e não é do meu jeito nem do seu jeito. Ele sabe o jeito correto de fazer tudo. Essa dor, essa lágrima, esse choro, esse problema, esse processo é só um preparo para que você passe por isso e outras pessoas venham olhar e você fala assim: ali, eu venci. E Jesus lhe perguntou: sabe o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam para o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleópatas, respondeu: você deve ser o único. Quantas vezes a gente fala assim: cadê Jesus? Você deve ser o único que não sabe. É porque o teu coração apagou. Porque um coração em chama sabe que Jesus está conosco todos os dias. Eu quero trazer o coração em chama aqui, é a palavra do Senhor, irmão. Entenda uma coisa, a palavra é viva e eficaz. Não tem jeito, se a gente não lê a palavra, é a palavra que mantém a gente aceso. Por isso que a gente está numa igreja viva e eficaz, numa igreja que tem palavra. Por isso que o pastor Jorge trouxe: como é que pode no ambiente de vida pessoas morrerem? Porque não estão ouvindo, ou então só estão aqui com o corpo, mas a alma está. Porque ele está falando, se tem palavra, tem fogo. Se tem palavra, tem vida. E aqueles homens foram caminhando. Então um deles, chamado Cleópatra, respondeu: você deve ser Jesus. Você deve ser o único. Sabe, às vezes a gente pega pessoas e fala assim: ninguém está comigo, me abandonaram, eu estou sozinho. Para, Jesus está contigo, e é isso que você precisa. É um processo. Imagine se Abraão pensasse assim: Abraão, sai da tua parentela, vai sozinho. O propósito de Deus é contigo. No meio, a multidão vai estar lá, mas Deus escolheu você para passar por esse processo. Então, se Ele está contigo, não se preocupe, irmão. Continue em Jerusalém e deixa que o restante Ele faz. Abraão sai. Abraão saiu, aceitou o propósito, passou pelo processo, mas no final se tornou o pai de uma nação. Noé ouviu, aceitou o chamado de construir uma arca, se isolou de toda aquela comunidade, ficou sozinho, foi chamado de louco. Muitos devem ter sido desprezados também, deve ter muito deboche. Noé é maluco, 100 anos, não chove. Mas no final de tudo a chuva veio e Noé reconstruiu. José foi vendido pelos irmãos, preso numa cadeia, passou por um processo, foi injustiçado. Mas na hora que faltou comida,
Ele salvou os irmãos. Você está entendendo o propósito que Deus tem na tua vida? Isso não é para a morte, isso é para a vida. Mas para isso você precisa estar em Jerusalém, porque o fogo precisa estar aceso. Se a chama apagar, a gente não suporta o processo. Não suporta. Se a chama apagar, se o fogo apagar pela presença, a gente não vai suportar as crises do Evangelho. No mundo tereis aflições, mas permaneça em Jerusalém, permaneça em Cristo, permaneça nele. É Ele, autor e consumador, irmão. Não são coisas, não é o teu trabalho, não é a tua faculdade, não é a tua esposa, não é o teu esposo. É Ele que mantém a nossa chama acesa para superar nossas crises. Eu vim nessa noite avivar o teu coração, queimar o teu coração por Ele. Você pode ter todas as coisas, mas não esqueça de ficar nele. É Ele. Pessoas entram porque esquecem dele. Irmão, Ele não veio por causa do teu casamento, Ele não veio por causa do teu trabalho, Ele veio para me dar salvação e trazer salvação. Ele não está preocupado que se a gente vai passar aqui nessa terra, Ele está preocupado que a gente permaneça firme a caminho da eternidade. É a eternidade que importa para Ele. Eternidade, irmãos. O propósito dele o tempo todo foi: eu não vim combater o governo de Roma, eu vim trazer salvação. Então aqui é só um processo da nossa vida, que vai durar 70, 80 anos, mas vai passar. E se você sair de Jerusalém, o teu fogo apaga e você não vai suportar o fim. E aí eles continuaram caminhando. 18. Então o chamado Cleópatra, já li. Vamos para o 21. Tinham esperança de que fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria. Você perdeu a esperança porque achou que era dessa forma. Você perdeu a esperança. Muita gente perde esperança porque eu achei que ele curaria. Eu achei que ele ia restaurar. Eu achei. De repente você chegou aqui nessa noite já sem acreditar em mais nada, porque você achou. E quando a gente acha, a gente sai da rota e sai do caminho. Você achou que ele curaria aquela enfermidade. Você achou que ele restauraria aquele casamento. Você achou e ele não fez. E aí você decidiu, já que ele não ressuscitou, já é o 3º dia, eu vou voltar para Emaús. Pedro, já que ele não voltou, já que ele não ressuscitou, eu vou voltar a pescar. Ou, acorda. Olha o que Jesus vai dizer para a gente aqui no versículo 23, ou melhor, no 25. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custa entender o que os profetas registraram nas Escrituras? 26. Não percebe que era necessário, não percebe que era necessário passar por esse processo? Não percebe que era necessário viver o que você está vivendo? Se não fosse esse problema, esse processo, você não estaria aqui numa quarta-feira à noite, às 9h25, sentado, ouvindo a palavra dele. Se não fosse necessário, você não tinha chegado aqui há 1 ano atrás, 2 anos, 3 anos, você não tinha entregue a tua vida para Ele. Não percebe que era necessário? Deus não perde o controle de nada. A gente que quer dar um jeito e pegar um atalho para sair do caminho, achando que a gente sabe mais do que Ele. Jó, aonde você estava quando eu comecei a fazer? Jó, aonde? Quem é você, Jó? Para debater com o Criador? Não percebe que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? 27. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas. Então Jesus fez o quê?
trouxe a palavra para eles. Acho que vocês esqueceram do propósito do início. Acho que vocês esqueceram de quando vocês entregaram a tua vida para Cristo. Acho que vocês esqueceram do propósito de Deus. Acho que vocês esqueceram, e aí Jesus começa a trazer as escrituras para eles e contar tudinho. Vamos lembrar um pouco? Será que ele vai ter que lembrar o que ele já fez na tua vida? Será que ele vai ter que trazer à tua memória o quem você era e quem você se tornou? Será que ele vai ter que trazer à memória o que ele fez naquela cruz para você entender que você está aqui por causa da cruz? Será que ele vai ter que trazer à memória? Lamentações de Jeremias 3:21. Ouso a me lembrar do amor dele, que me traz esperança, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Romanos 5:5 vai dizer assim, só bota ele para mim rapidinho, que eu vou voltar aqui no 27, mas bota aí rapidinho. Eles disseram no 21, tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Olha o que o Romanos Paulo vai dizer, bota no 2, bota no 2, isso. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. 4. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. 5. E é essa esperança. Não. E essa esperança não decepcionará. Se está te decepcionando, se você perdeu a esperança, é porque você colocou em outra coisa e não colocou em Cristo. Se não tem mais esperança, se está decepcionado com alguma coisa em Cristo, é porque você colocou a tua expectativa em algo errado e não nele. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Lamentações 3:21. Ainda ouso. Você pode ler comigo? Amém, igreja? Você pode ler no 3? 1, 2, 3. Ainda ouso. Olha o que você acabou de ler. Ainda ouso, vírgula. Porém, vírgula, ter esperança quando me recordo disto. Jeremias está falando para a gente o quê? Porém, quando eu me recordo, quando eu me lembro de algo que a gente vai ler no 22, me traz esperança. E aí o Paulo vai dizer em Romanos que as tribulações formam um caráter aprovado e traz esperança, e a esperança nele, que não nos decepciona, por causa do amor dele. E olha o que Jeremias vai trazer em Lamentações 22. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Então, quando a minha esperança está no amor dele, eu supero todas as crises minhas. O problema é que a gente quer fugir muitas das vezes, irmão. O diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele sempre vai falar para você, não tem mais jeito, desiste, se isola. Primeira coisa que uma pessoa entristece, esses caras estavam com o rosto entristecido. Primeira coisa que uma pessoa fica triste, ela quer se isolar. E o isolamento logo vem o quê? A depressão. Elias se isolou, pediu a morte, foi para uma caverna. O Senhor falou o quê? Elias, levanta, cara, sai daí. Você não está entendendo que o teu testemunho vai edificar outras vidas? A gente está num ano discipulado, irmão. Você é discípulo de Cristo. Ele sofreu, você vai sofrer, eu vou sofrer. Porém, está falando, não desiste, porque você vai ajudar outras pessoas a saírem desse processo. Sabe quando você sair de uma crise e pessoas vão te procurar e você vai falar assim, eu venci.
Eu era, não sou mais. É isso que Deus quer fazer conosco. Se eu perguntar aqui, cada um vai ter um testemunho, irmão. Casamento. Às vezes você passa a maior crise no casamento. Aí, daqui a pouquinho, você recupera tudo, restaura o teu casamento. Daqui a pouquinho, Deus manda um casal, como? Igualzinho, né, Tiago? Ou até pior, para você cuidar. Você está entendendo o processo? E por que Deus faz isso? Para que Ele... Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas cremos. Sim. Porém, irmão, vamos lá. Todo crente tem um pouquinho de Tomé. Só acredito vendo. Não era para ser, mas é a verdade. Porque se não fosse, você já estaria voando. Mas tem. Então Deus faz o quê? Já que você quer ver, eu vou pegar um ali, vou fazer ele passar por um processo, para depois ele falar para você, Deus fez. É assim que Deus trabalha. Ah, mas Deus não curou. Esse que Ele não curou, morreu, mas foi para a eternidade. E quem ficou aqui, Ele vai tratar. E quando uma pessoa morrer, esse que foi tratado vai cuidar dessa. Uma doença, uns Ele vai recolher para a eternidade, mas outro Ele vai curar para trazer um testemunho. E é isso que Ele está trazendo para a gente. Ouso ter esperança no amor dEle. O amor dEle é infinito, irmãos. Então não desista, não saia de Jerusalém, deixe teu coração queimar por essa presença, amém? 28, Lucas 24, 28, não, 24, volta lá para o Lucas. Aproximando de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram, fiquem conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e depois o partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram nesse momento. Ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, nos explicava as escrituras? Irmão, sabe o que eu entendo com esse versículo? Se quando a gente está aqui nesse lugar, o pastor, quem está ministrando aqui, está falando, e essa palavra não está queimando o nosso coração, não está acendendo nosso coração, é porque a gente está em Jerusalém, mas com a cabeça em Emaús. Porque se a gente estiver em Jerusalém, porque não adianta estar em Jerusalém de corpo, mas se a mente não estar também. Porque a nossa batalha é na mente, não é no corpo. É fácil estar presente no corpo, o difícil é estar presente com a mente. Então não adianta você vir para cá só para dizer que veio, só para dizer que está indo para a igreja. Você tem que vir aqui para poder estar com o ouvido aberto para ouvir a palavra, porque a palavra, quando é falada, ela tem que queimar em nossos corações. A caminho de Emaús, enquanto Jesus falava, o coração deles eram aquecidos. Então essa noite, o teu coração precisa estar aquecido aqui nesse lugar, porque o que eu estou falando aqui não é a minha palavra, é a palavra do Senhor Jesus. É a palavra dele. É a palavra dele que queima. Por isso que ele falou, ide pregai. Por isso, quando a gente estiver reunido, fale em nome dele, porque o nome dele aquece os corações, traz vida, irmãos. O que as pessoas precisam é ouvir a palavra de Deus. E Jesus está preocupado. Eles saíram, Jesus foi atrás. Pedro foi pescar, Jesus foi atrás. Pare de dizer que Jesus não está contigo, porque Ele continua falando comigo, com você, todos os dias. O problema somos nós. Será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos ouvindo? Não ardia no coração que Ele falava conosco no caminho e nos explicava? Tem que arder, irmãos. Tem que arder em nosso coração a palavra da verdade. A palavra que cura, a palavra que restaura. É a palavra, irmãos. A gente vai no médico, toma remédio, toma. Mas o que traz cura para a nossa alma é a palavra do Senhor.
É ela, somente ela, traz cura, restaura. E quando ela bate em nosso coração e aquece nosso coração, irmão, esquece. Porque traz vida, traz esperança. Jesus é a esperança viva para nós. E através da palavra dele, irmãos, não tem jeito. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho, explicava. Toca no teu irmão aí. Teu coração está ardendo? Se teu coração não está ardendo, você está em Emaús. Hoje é dia de voltar para Jerusalém. Hoje é dia de voltar para Jerusalém. Não adianta fugir do teu problema. Não adianta ficar com essa dor, essa tristeza. Vamos voltar para Jerusalém, porque lá tem a palavra, lá tem a ressurreição, lá tem Cristo. E detalhe, Cristo já tinha ressuscitado eles que tinham saído. Cristo já ressuscitou você que está longe. Cristo vive dentro de nós, você que está se afastando. Você que está colocando culpa em pessoas, em situações, em condições, para dizer que não está queimando mais. Mas nessa noite eu vim aqui como boca profética para dizer: há uma chama no teu coração ainda, porque a palavra do Senhor está sendo falada nessa noite. Cadê a chama do teu coração, querido? Cadê o prazer para servir a obra do Senhor? Cadê o prazer de servir no encontro? Cadê aquela alegria de estar na célula? Cadê aquela alegria de estar em comunhão? Cadê aquela alegria das resenhas? Cadê aquela alegria quando tu chegou aqui? Cadê a alegria do primeiro amor? Mas não, hoje os nossos olhos estão como esses homens, não reconhecendo. Tudo a gente vê dificuldade, tudo a gente olha com tristeza. A gente não consegue mais ver alegria nas coisas do Senhor. O que está acontecendo? O teu coração apagou. Você saiu do lugar que o Senhor mandou você ficar. Fica em Jerusalém. Fica. É lá que eu vou te encher de poder e autoridade. É lá que eu vou restituir. É lá que eu vou reconstruir. É lá que eu vou curar. É lá que eu vou te tirar dessa situação. É lá, não é onde você acha que é. Não adianta se entulhar de trabalho, de plantões para tentar apagar, para tentar ocupar um espaço que só Cristo pode ocupar na tua vida. Um espaço que é a palavra que tem que entrar, é a palavra que tem que fazer efeito, é a palavra que tem que transformar. Não é o teu trabalho, não é a tua faculdade, não é o teu casamento, é Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo. É uma palavra. A terra era sem forma e vazia, e ele disse: haja, e ouve. Tu acha que ele não pode liberar uma palavra e falar: haja nessa noite, e vai haver. É ele. Era tudo sem forma. Tu acha que você ele não consegue botar no lugar? Tu acha que teu marido ele não consegue restaurar? Tu acha que a tua esposa ele não consegue tocar? Tu acha que teu filho ele não consegue trazer de volta? Tu acha? Você não está entendendo? E haja, e tudo foi para o seu lugar. Ezequiel 37, eles estavam lá, um vale de ossos sequíssimos, eram ossos sequíssimos, aos olhos daquele homem, não tinha mais esperança, não tinha mais nada para fazer, mas aquele homem falou: eu não posso fazer, Senhor, mas a tua palavra. Então Ezequias profetiza, Ezequiel profetiza, fale, libere, deixa que o restante eu faço. Eu vim aqui te avivar essa noite, irmãos. É a palavra. É hoje.
Ele vai dizer no versículo 33, é hoje, não é amanhã, é hoje que o Senhor quer acender essa esperança novamente dentro de você. É hoje que Ele quer trazer vida. Chega de morte, chega de tristeza, chega de luto. O amor dele é infinito, as misericórdias dele são inesgotáveis. Tem uma misericórdia para você nessa noite. Tem uma graça dele sobre você nessa noite. Você não é multidão, você foi escolhido. E ele vai dizer lá em Lucas 33, para a gente finalizar, fica de pé no seu lugar. Fica de pé, só quem está com o coração em chama, só quem quer sair daqui com o coração incendiado, a palavra vai entrar em nossos corações. Chega, nós estamos em Jerusalém, nós estamos no lugar que Ele mandou a gente ficar. Eu sei que tem pessoas aqui que não eram nem para estar mais aqui, mas a obediência ao Senhor falou: fica, suporta, prepara, espera que eu vou fazer. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Na mesma hora que ouviram a palavra, o coração incendiou. Eles falaram: eu preciso voltar para o lugar do meu propósito. Eu preciso voltar para o lugar da minha origem. Você tem uma origem. Você é a imagem e semelhança dele. Você tem um propósito. Você foi chamado segundo ele. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 em Jerusalém, que o nosso coração queima. Pastor Jorge iniciou. E o fogo arderá continuamente no altar. O fogo arderá continuamente no altar. O fogo arderá continuamente no altar. E na mesma hora voltaram para Jerusalém. Quem entrou aqui com o coração apagado, triste, já não acreditando mais, com a esperança falida, desacreditado, o Senhor está te chamando nessa noite. Venha colocar fogo, venha colocar lenha,